Graça e paz, bom dia a todos. Como o Regis falou, nós, este mês, abordamos vários casais e vários exemplos de vida que eu acredito que cada um de nós trouxemos para a nossa vida. Nós começamos com Jacó e Raquel, eu falei aqui porque eu não estou lembrado bem, né? Regis começou, né? Depois veio com Diogo, e Boaz e Ruth. Depois, Yeshua trouxe Zacarias e Isabel. Semana passada, Daniel trouxe Maria e José. E hoje eu estou aqui com Áquila e Priscila. Talvez eu inverta a ordem durante a aula, mas eu vou tentar me concentrar nessa ordem. Áquila e Priscila, não Priscila e Áquila, né? Áquila e Priscila é um casal que surgiu em meio ao caos do cristianismo, mais ou menos no ano 42. Eles moravam numa casa em Roma. Eu botei algumas imagens para refletir o que eu quero falar aqui para vocês. A tranquilidade desse casal, sentada na escada da sua casa, ele tinha uma vida tranquila, né? Interagindo com a comunidade. Era um casal como nós, porque esse casal faz parte da nova geração, da nova aliança de Cristo. É um casal da nova geração, é um casal da aliança de Deus com Cristo, com todos nós. Cada um de nós aqui podemos ser Priscila e Áquila, né? Regis, Denise, Evandro, Dilane, Fernando e sua esposa, cada um de nós aqui podemos ser Priscila e Áquila. Pense num casal onde serviu de refúgio para todos. Se tinha alguém ferido, qual era a casa que recorria? Priscila e Áquila. Se tinha algum problema, Priscila e Áquila iam para a casa deles. Se eram refugiados, corriam para a casa deles. Era um casal totalmente solícito, generosos, né? E aí, eu trouxe essa imagem para mostrar a tranquilidade que eles tinham na época, quando moravam em Roma. Em meio ao caos do cristianismo, surge um casal extraordinário, Áquila e Priscila. Simples em aparência, uma fé inabalável. Eles habitavam numa modesta casa no coração de Roma, num bairro tranquilo, e mantinham uma rotina de trabalho diligente, com apoio mútuo. Uma coisa interessante é que a gente raramente encontra um casal que trabalhe no mesmo ofício. Eles dois trabalhavam fabricando tendas, criando estruturas de tendas e costurando. Os dois trabalhavam juntos e tinham o mesmo ofício. Coisa difícil hoje de se encontrar, um casal que trabalhe na mesma função. Nós temos Evandro e Dilane, né? Aqui, perfeitamente. Então, eles viviam confortável. Eles eram dedicados à comunidade, até que um decreto imperial mudou tudo. E aí, eu vou chamar a atenção de vocês, adiante, para o que aconteceu com eles. Que nós podemos até estar nesta situação. Colossenses 3:1 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que estamos buscando? O que estamos pensando? Onde é que a gente está depositando a nossa confiança? A nossa segurança? Onde é que estamos depositando? Veja que eles viviam tranquilo numa casa, né? E de repente um decreto de Roma muda toda a situação desse casal. E é interessante que eu acho que todo casal ele tem uma certa incompatibilidade, né? Nós estávamos falando disso ontem à noite, na igreja lá no Ibura, onde nós fomos convidados para dar uma aula sobre esse assunto, uma aula que foi dada aqui. Era uma igreja assembleana de um amigo meu e ele nos convidou, no ano passado, e nos convidamos hoje. E estávamos falando sobre isso, né? As divergências que existem no casal. E aí, como a auxiliadora levantou, dentro da mesma função,
com certeza deve ter algumas divergências, porque os dois tratam do mesmo assunto e do mesmo ofício, não é? Então, como eu havia falado, o que é que nós estamos procurando hoje em dia? Estamos buscando as coisas do alto? Estamos pensando nas coisas do alto? Onde nós estamos colocando nossa segurança? É em nossa casa? É em nosso trabalho? Ou é em Deus? Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Coríntio. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua esposa, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se dele e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Vejam aqui que esses soldados, eles iam de casa em casa com o ofício na mão, expulsando todo mundo das suas casas. Todo sonho, toda a construção foi deixado para trás. É interessante, você ter lá os soldados batendo na sua porta, arrumem suas coisas e caiam fora daqui, né? É verdade. Então era assim que aconteceu. Os soldados romanos, eles foram de porta em porta e expulsando todos os judeus e cristãos de Roma. O governo de Roma, o exército romano, era o mais poderoso da época. Roma era a nação mais poderosa. E cada cidade que eles conquistavam passavam a ser a província dele. E todo imperador que assumia o comando de Roma, eles queriam paz e harmonia. Em todas as cidades, eles não gostavam de bagunça nem de baderna, né? Tanto é que, na época de Cristo, os sacerdotes, eles ficavam criticando Pilatos a tomar uma providência, ameaçando dizer que ia para o imperador, dizer que ele está negligenciando quanto à ordem na cidade. Os romanos, os imperadores, eles gostavam de ter tudo na tranquilidade em seu país. E aí esse decreto registrado em Atos 18:2 transformou a estabilidade que o casal havia construído em incerteza e os colocou em uma jornada que mudaria não apenas sua vida, mas também o destino da missão cristã. Imagine a dor de abandonar sua casa, amigos, negócio e toda a segurança que ele havia conquistado. As noites que eram de descanso tranquilo passaram a ser marcadas pela ansiedade do desconhecido. Veja esse termo aqui, ansiedade do desconhecido. Às vezes a gente cria uma ansiedade dentro de nós, de uma coisa que nós ansiamos receber. Por exemplo, eu sei que no dia 30 eu vou receber uma gratificação especial. É só uma hipótese, tá, minha gente? A gente fica ansioso para chegar aquele dia, porque eu sei que eu vou receber uma gratificação especial. Mas aqui, a ansiedade do desconhecido. O que é que vem para mim? A incerteza. A incerteza do que vai acontecer, eles não sabiam. E vejam aqui todo mundo caminhando em rumo a Corinto, para uma cidade que aceitassem eles lá. É verdade, é verdade. Então, esse casal vinha caminhando aqui, mas confiante em Deus, porque toda a confiança e toda a segurança dele não estava na casa nem no trabalho, porém o ofício ajudou muito a ele prosperar, mas a confiança que ele tinha em Deus. E é interessante, notem que os casais que foram apresentados aqui antes, muitos deles tiveram a presença de Deus em sonho, orientando o que eles vão fazer, né? Um anjo chegou orientando, faz isso, vai acontecer isso, isso e isso. Porém, Priscila e Áquila, como eu disse no começo, que era um casal igual a todos nós, ele não teve a presença de Deus nem de um anjo para chegar e orientar o que eles vão fazer. Eles agiram pelo incentivo do Evangelho e pelo amor de Cristo, amor ao próximo. E eu acho que todos nós aqui temos esse dentro de nós.
Eles agiram por puro instinto, né? Lógico que Deus estava abençoando e Deus tinha um plano para esse casal, que ele ia prosperar e levar o evangelho a outras cidades. E aí ele encontra o apóstolo Paulo. Na verdade, eu fiz um comparativo, que os outros casais, eles tiveram Deus em sonho, né? E realmente, você está certa, nós temos Deus dentro de nós. E foi o instinto dele e o incentivo dele no evangelho, que eles prosperaram. Lógico que Deus estava abençoando esse casal. Bem lembrado. Nossa segurança está em Deus. E aí o que acontece quando algo ameaça destruir tudo o que construímos e nos afasta de todos que nós conhecemos? Não é? Isso é uma pergunta que vocês devem meditar aí dentro de vocês. Você já enfrentou isso? Algo parecido? Alguém já enfrentou? Ana Cláudia? Perfeitamente. Em uma outra aula, eu trouxe aqui um trecho do livro do pastor Rick Warren, onde ele fala que Deus tem um plano para cada um de nós. E a gente imagina 9 bilhões, eu acho, aí a população mundial hoje, que Deus não copia nenhum para ninguém. Cada um tem seu plano de vida. Então, como você falou, ele tinha um propósito. Deus ia transformar aquela tribulação, aquela perda dele em algo maior. E isso na fé que ele depositava em Cristo. Então, você já enfrentou algo parecido? Alguém aqui já enfrentou? Ilane, quer falar? Não? Alguém que enfrentou isso, que teve que deixar tudo para trás? E o que me traz na lembrança aqui são as guerras. Por exemplo, a guerra da Croácia com a Rússia. Né? Ucrânia, desculpa. Daniel? E é interessante porque durante tantos anos eu pensei muito nisso também. Porque hoje eu creio que desde 90 são quase 35 anos na mesma empresa. Eu passei por 5 sucessões, uma comprando a outra, e sempre isso me passava pela cabeça, porque eu não estava acostumado no mercado lá fora, eu não tinha experiência do mercado lá fora, eu sempre tive aquele mundinho ali, todos os dias. Eu acho que meu carro vai até sozinho até hoje, né, dirigindo para lá, né? Então, é interessante realmente, quando a gente deixa tudo para trás, todo sonho, tudo que a gente construiu, né? Só tendo a fé em Deus mesmo que Ele vai nos trazer. Perfeitamente. Então, um dos motivos que levou o imperador a instituir o decreto foi justamente isso que eu falei antes, né? Expulsar todos eles da cidade. Como os judeus constantemente causavam distúrbio por instigação de Cristo, ele tinha essa pronúncia de Cristo, né? E aí permaneceu, todos os romanos conheciam como Cristo, né? E aí eles expulsaram todos de Roma. Eles achavam que aquela briga de religião ia conturbar lá a paz de Roma e mandaram expulsar todos eles. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor Deus, né? E está lá em Salmo 20, versículo 7. Águila e Priscila conhecem Paulo, né? É isso que você falou, né? Todos nós admiramos ou respeitamos alguém quando reconhecemos o seu valor, dignidade, atenção, gentileza, independente das suas diferenças. Nós reconhecemos as pessoas pela dignidade. Respeitamos alguém pela sua influência de vida consagrada a Deus. Áquila e Priscila provavelmente sentiram assim sobre o apóstolo Paulo quando conheceram ele e com quem trabalhavam na fabricação de tendas e evangelização. O respeito pelas pessoas, né? O respeito que eu tenho por vocês, irmãos. O Regis, como presbítero, como meu bom pastor, pelo meu padrinho, professor Antônio, que eu tenho o maior respeito, por Mike,
por todos vocês. É uma afinidade que a gente tem de chegar junto, de querer ouvir, né? De querer conversar com essas pessoas, de estar junto com eles. Consagrado a Deus, isso é muito importante, né? As pessoas que vêm aqui trazer as aulas, né, como Evandro, Dilane, Diogo, Rodrigo, e todos nós, Daniel, tem uma vida consagrada a Deus, e a gente quer estar junto dessas pessoas, conversar, trocar ideias, isso é muito importante, e foi o que Priscila e Áquila sentiu quando conheceram Paulo. Ele sentiu essa afinidade com eles, né? E aí começaram a trabalhar juntos. E aí surge um novo personagem na vida desse casal, que é Apolo. Nesse meio termo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo, ele era discípulo de João Batista. Ele conhecia o batismo de João Batista, que era para o perdão dos pecados. Porém, ele não conhecia o batismo de Cristo. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, ouviram falar. Levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, eles ouviram calado ali a exortação de Apolo e depois discretamente chamaram ele num canto, levaram para sua casa, ofereceram um jantar a ele e ali expuseram toda a Escritura. Uma coisa suave. Às vezes a gente quer corrigir as pessoas. Chama no canto, discretamente, vai lá e expõe tudo àquela pessoa. É extraordinário mesmo. E assim, eu estou vendo, Nanai não veio aqui com Paulo, mas sempre ela às vezes me chama no canto e às vezes, olha, você devia falar sobre isso. Foi importante isso que você falou, mas era bom você comentar isso. E eu gosto muito quando ela faz essas correções, chama a gente no canto ali, e a gente sempre dialoga sobre tudo isso, né? É importante. É interessante isso, porque eu penso eu e a auxiliadora, ela é acelerada. Eu sou meio calmo, e de repente ela poderia, calma, vamos conversar, vamos fazer assim, justamente isso que você fala, né? É interessante, realmente. Corrigir com amor e paciência, foi o que aconteceu. Priscila e Áquila, em contexto bíblico e de aplicação prática, demonstraram como corrigir sem expor a pessoa, através de um exemplo de amor. Corrigiu com amor e paciência. Sabedoria e paciência. Eles que são descritos como colaboradores de Cristo e que trabalhavam com o apóstolo Paulo, são vistos como modelo de como lidar com erros e desvios, com gentileza e foco na restauração. O importante, o foco na restauração. E trabalhar com gentileza, chamar com calma. Às vezes eu na empresa também, quando eu quero chamar a atenção de algum empregado que está lá, eu chamo no cantinho, eu chamo lá no estacionamento. Flávio sabe onde é, ali no cantinho, onde ninguém está vendo. Eu posso estar gesticulando e a pessoa ali sabe que eu estou chamando a atenção dele. Mas eu chamo ele lá no estacionamento e a gente fica conversando, passeando de um lado, do outro, e ali eu vou advertendo aquela pessoa pelo que ele está fazendo. Exato. Quando você chama assim no meio de todo mundo, você fica gesticulando, você sabe que está chamando a atenção. E a pessoa fica constrangida. Elogiar, você pode elogiar em público, aqui, olha. Mas chamar a atenção tem que ser em particular. Aqui o exemplo de sabedoria, né? O desvio, corrigir os desvios com gentileza, mas com foco na restauração da pessoa. Eu faço isso muito com meu filho, quando eu estou dirigindo com ele, ele está do meu lado, eu gosto desse momento para eu chamar a atenção dele das coisas. Então a gente conversa muito,
principalmente no carro, né? Às vezes lá no meu quarto, quando ele entra, e eu rapidamente, para que ninguém entre, que eu não vou impedir, né? Mas rapidamente eu vou admoestando ele das coisas. É interessante isso, Evandro. Instrumento de Deus. Eu estou trazendo essas figuras para ilustrar como era, né? São figuras, né? Apolo tinha grande consideração por Áquila e Priscila, por ter lhe explicado o Evangelho e o caminho de Deus. E aí eu chamo a atenção de vocês, né? Observe como Deus usa as pessoas em seu serviço. Nem todos podem ser como Apolo, como Paulo ou Apolo, porém Deus pode nos usar para ajudar alguém a se tornar valioso. Você pode contribuir com qualquer irmão aqui ajudando. Um ofício que você é bom, que você conhece, seu irmão não conhece, você vai e tira uma dúvida. E como é que você tem que fazer quando é ajudado? É usar seus instrumentos para ajudar outras pessoas. É assim que você recompensa. Às vezes eu ajudo umas pessoas lá no trabalho mesmo, como eu já falei aqui, quando é época de declaração, é entre 30 a 35 declarações que eu tenho que fazer. Eu assumo esse compromisso por impulso, e eu vi como o Evandro falou aqui, quando a gente age por impulso é porque a gente quer fazer, né? Então eu quero ajudar, e cada um fica tentando, quanto é? Não, deixa aí, vai ajudando outras pessoas, e assim uma coisa mútua, porque a gratidão, como eu sempre digo, é um sentimento recíproco, onde você quer retribuir aquilo que foi feito para você. É verdade. Como falou aqui, não somos como Paulo nem Apolo. Eu não sou como meu bom pastor, eu não sou como o Mike, não sou como o Rodrigo, não sou como o Bill. Pessoas que a gente tem grande consideração, mas a gente pode ajudar de alguma forma. E Deus vai usar a gente para ajudar outras pessoas. Um irmão que orou e pediu a Deus alguma coisa, o outro vem lá, Deus usa esse e vai ajudar aquele. E aquele irmão vai ficar grato, e Deus vai usar ele para outra pessoa. E assim sucessivamente. É isso que a gente deve pensar e ter isso em mente. A saudação de Paulo, lá em Romanos. Saúde Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Eles abriram a casa deles para tudo. Como eu falei logo no início, se alguém tinha um problema, procurava a casa de quem? Áquila e Priscila. E hoje em dia tem irmãos que abrem as nossas portas para receber as pessoas, né? 2 minutinhos, Miguel. Eu não conheço, mas muita gente fala de Rogério e a esposa. A casa dele é aberta para várias pessoas, muitos usam lá como uma casa de passagem e vai lá, se reúne. Diogo e Bruna recebem, né, na sua casa os recém-casados. Abre as portas. Regis e vários irmãos aqui estão de braços abertos para receber todos nós. Hospitalidade, isso é maravilhoso. Miguel, isso não quer dizer que ela é que tomava a iniciativa. Eu acho que como o Evandro falou, estavam mutuamente em acordo com o que iriam fazer, né? E aqui, vamos lá. Por amor ao Evangelho. Essa coisa bonita aqui que eles faziam na casa dele. Eu acho que não tinha esse banquete aqui, mas isso é só uma ilustração. Mas era assim, como eu falei, todos recorriam a ele quando tinha algum problema. Quando tinha fome, quando estavam refugiados, né? Paulo não esqueceu de seus amigos. Ele sabia que Áquila e Priscila tinham arriscado suas vidas por ele, por amor ao Evangelho. Naquela época, a pobreza e a perseguição tornavam quase impossível construir edifícios para igrejas, como nós temos hoje, né?
como temos hoje, assim. Então, um dos riscos que Áquila e Priscila assumiram foi o de ter uma igreja em sua casa. Mais uma vez vemos o casal unido, desta vez utilizando sua moradia. Ele fazia da sua casa uma igreja. Eu tenho um irmão que ele começou assim também, ele fazia cultos todas as semanas. Então a casa dele começou a encher de uma forma que não tinha mais espaço. E aí as pessoas ficaram, abre uma igreja. E aí ele foi e abriu uma igreja. E aí está lá até hoje, lá. Eu sempre vou lá, levo uma mensagem e ajudo muito, assim. E eu vejo o motivo, a motivação dele pela igreja, porque ele é quem paga todas as despesas, né? Não consegue arrecadar para manter aquilo ali. Ele paga aluguel, paga alguns funcionários. Eu creio que cada um de nós tem um pouco desse casal, né? Como eu falei, Priscila e Áquila é como nós, um casal de hoje, da nova geração e da nova aliança. Patrícia. E eu tenho certeza que se cada um de nós aqui tiver algum problema e recorrer a qualquer irmão, tenho certeza que ele vai estar de braços abertos para nos ajudar. Por amor a Cristo, assim como Áquila e Priscila, todos nós somos chamados a investir no potencial daqueles ao nosso redor. Áquila e Priscila plantaram sementes de fé e hospitalidade que continuam a florescer por gerações. Suas casas, tanto em Corinto quanto em Éfeso, foram refúgio espiritual para muitos de seus exemplos de dedicação. Inspiraram inúmeras pessoas. As histórias de sua generosidade e compromisso foram passadas de geração em geração. E aí eu vejo o que a gente viu anteriormente, a saudação de Paulo. Quando ele diz que eles arriscaram a cabeça dele pela vida de Paulo, não é? Então, Paulo achou uma forma de compensar a gratidão, registrando que até hoje, passado de geração em geração, a gente sabe quem foi esse casal na vida desse apóstolo. É interessante isso, né? É uma forma de gratidão que vai estar eternizado lá, né? Eu acho que eu já falei aqui que meu pai era motorista da universidade e ele viajou com uma turma de geólogos por vários estados do Brasil. E quando eles se formaram, eles botaram uma placa lá com o nome do meu pai. Está lá até hoje. Eu pensei em colocar essa foto logo de cara, mas até a ordem está aqui, Priscila e Áquila, né? Eu preferi aquele outro casal que estava, né? Então, amados, para encerrar aqui, comprometidos com Cristo, você também pode encontrar propósito e significado nas adversidades que enfrentam, como esse casal enfrentou, né? A resiliência e a fé demonstrada pelo casal são exemplos poderosos de como podemos superar obstáculos com a ajuda de Deus e a comunidade ao nosso redor. A comunidade, a igreja, ajudando um ao outro, né? Áquila e Priscila nos mostram que a fé verdadeira é vivida em ação. Eles enfrentaram desafios com coragem, escolheram o próximo com amor e trabalharam incansavelmente para expandir o reino de Deus. Sua história nos inspira a sermos fiéis em todas as circunstâncias, confiando em Deus, que confiando em Deus pode até mesmo nos nossos momentos de dificuldade para realizar algo maior. Nossa confiança está em Deus. Vamos colocar isso. Obrigado, amado.